Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da série de capacitações tecnológicas do Labcom Ladmac. E hoje nós vamos aprender a fazer uma curva RGB. Bom, eu vou abrir aqui uma imagem que a gente vai usar de exemplo, que é essa imagem aqui, para poder explicar para vocês exatamente o que a gente vai fazer. Para montar uma curva RGB, né, o que a gente quer, na verdade, montar é plotar, né, dados da imagem, né, valores RGB, contra uma determinada propriedade conhecida. Então, a gente monta uma curva RGB, por exemplo, quando a gente está interessado em plotar, por exemplo, uma curva analítica, ou quando a gente está interessado em verificar qual é o perfil, né, de valores, né, qual é o comportamento da resposta colorimétrica em função de valores de concentração ou de massa de um dado componente que possa estar direta ou indiretamente correlacionado com a cor que a gente observa. Então, nesse exemplo aqui hipotético, eu tenho aqui, como vocês podem ver, eu montei aqui, né, um quadro, né, com diversas fotos de cubetas contendo aqui um fluido, né, um líquido, que tem diversas concentrações de glicose, tá ok? Que são mostradas aqui embaixo, 10, 20, 30, 40 e 50%. Bom, essas soluções aqui de glicose em água, eu adicionei a elas um reagente, né, que se combina com essa glicose, né, vamos supor aí, gera uma reação que gera um produto de cor, um produto colorido, né, que no caso aqui tem uma coloração marrom. E a cor, né, gerada depois dessa reação com a glicose, ela aumenta conforme aumenta aqui a concentração, né, de glicose presente no meio. Então, meu objetivo é plotar uma curva RGB contra valores de concentração. Ok? Então, vamos começar. Eu tenho aqui o meu software feed aberto. Então, vou aqui em File, Open. Vou selecionar minha imagem. Aqui, glucose. Certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui minha ferramenta de seleção, selecionei a seleção quadrada e vou criar aqui uma região de interesse, né? Como é o treinamento, eu não vou ter aqui muita atenção ao tamanho dessa região para ficar certinho. Vou fazer uma região desse tamanho, vou botar aqui numa região que eu vejo que é mais ou menos homogênea, né, em termos de cor, e vou clicar em Analyze Color Histogram para gerar a minha tabela de resultados e os meus histogramas de cor. Como eu posso observar, os meus histogramas estão bem gaussianos, então eu selecionei uma região aqui com uma distribuição gaussiana, né? Ou seja, tenho aqui uma média, né, bastante frequente de valores. E aqui eu tenho minha tabela de resultados. Eu vou selecionar esses resultados para copiar eles e transportar lá para o Excel. Lembrando que eu tenho que trocar o ponto pela vírgula. Então eu selecionei e vou clicar Ctrl C. E aqui eu tenho um bloco de notas aberto e vou colar os valores aqui dentro, tá ok? Vou clicar em editar, substituir. Aqui eu vou substituir o ponto, né, pela vírgula. Substituir tudo. Pronto. Vou clicar Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar. E na planilha de Excel que eu tenho aqui aberta, eu vou colar, certo? Então esses dados aqui se referem àquela concentração lá de 10%. Ok? Beleza. Agora vou fechar aqui o histograma, vou fechar os resultados. Né? Ele sempre pergunta se você quer salvar as medidas. Vou colocar não. E agora o que eu vou fazer? Vou gerar vou gerar os valores RGB da próxima concentração, que é de 20. Simplesmente o que eu posso fazer, né? Eu não preciso recriar a minha região de interesse. Eu posso clicar aqui bem no meio dela e arrastar. Tá? Então arrastei aqui para essa posição. Vou clicar novamente em Analyze Color Histogram e ele vai gerar novamente para mim a tabela de resultados, valores médio, de média, modo e desvio padrão, tá ok? E aqui o histograma, né? Bom, o histograma da cor vermelha ele ficou um pouquinho aqui perturbado, né? O que eu posso fazer? Eu posso tentar gerar de novo, né? Ele não ficou um histograma gaussiano perfeito. Eu posso tentar arrastá-lo para uma posição em que eu possa novamente tentar obter
um histograma um pouco mais bem gaussiano, um pouco mais gaussiano. Nesse caso aqui eu já consegui, mudei um pouco a posição da região de interesse, ele já gerou resultados mais com melhor qualidade. Então vou selecionar aqui esses resultados, Ctrl C. Primeiro eu vou colocar aqui no meu bloco de notas, Ctrl V, substituir tudo e transportar aqui para o Excel. Essa é a concentração de 20%. Ok? E agora eu vou repetir isso para a concentração de 30%. Analyze. O histograma é bastante gaussiano, né, para os 3 canais. Ctrl C. Ctrl V. Esse é o de 30%. 30%. Agora a concentração de 40%. Analyze, follow histogram. Ctrl C. E agora, finalmente, a gente faz da última concentração 50%. Analyze, color histogram. Seleciono os dados. Embaixo. Pronto. Já tenho meus dados de 50%. Ok? Bom, terminado isso, eu já posso, né, esse foi o método manual, né? Não sei se eu reforcei isso. Esse é o método manual em que a gente individualmente vai gerando os valores RGB para cada uma das imagens, né? Quando eu obtive essas imagens, eu obtive elas separadas. Eu recortei as imagens sem redimensioná-las, né, e coloquei no mesmo arquivo para poder ficar mais fácil de eu processar, tá ok? Esse é o método manual. Então vou voltar aqui para minha planilha do Excel e vou reorganizar esses dados. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero plotar uma curva, né, em que o meu eixo Y seja os valores RGB contra o eixo X, que são os valores de concentração. Então eu vou escrever aqui 10, 20. Vou escrever aqui os valores de concentração, né, de glicose. E agora eu vou selecionar aqui os valores de média somente do canal vermelho. Vou botar aqui Red, Green e Blue. Vou clicar aqui no primeiro valor do canal vermelho e eu vou clicar né, vou segurar o Ctrl e ir clicando em cada um dos valores dos canais vermelhos para selecionar só os valores médios do canal vermelho. Feito isso, clico Ctrl C e venho aqui nessa posição, né, e clico Ctrl V. Pronto, estão copiados aqui os valores. E vou repetir isso para os canais verde e azul.
Prontinho. Agora, como eu tenho aqui os valores de concentração, eu simplesmente vou selecionar, né, aqui os meus valores de concentração, arrastar um pouquinho para o lado para pegar o canal vermelho primeiro. Vou clicar aqui no Excel, né, inserir dados de dispersão. Está aqui, certo? Esse é do canal vermelho. Bom, a cor aqui, né, pode enganar um pouco, mas esse aqui é do canal Red, né, a curva está em azul, mas é do canal Red. Se eu arrastar para o lado, eu vou ter o canal verde, certo? E aqui o canal azul, Blue, ok? Vou mudar um pouco aqui a curva, só para não ficar confuso. Essa é a curva vermelha. Essa é a curva em verde. E essa é a curva em azul. Ok? Muito bem. Bom, basicamente é isso, né, que a gente pode fazer hoje, certo? Esse é o objetivo de hoje, montar a curva RGB. O que eu posso fazer também aqui, para tornar melhor a identificação dos eixos, né? Botar aqui percentual de concentração, por exemplo. E aqui do lado, como eu estou plotando os três valores, né, os três canais, vou botar aqui valor RGB, ok? Opa! Valor RGB. Pronto. Bom, como a gente pode observar, né, ele tem um perfil aproximadamente linear para o canal vermelho, para o canal verde e um valor que não muda muito para o canal azul, né? Esse perfil de cores, né, tem um perfil linear para o vermelho, para o verde e o componente azul não varia muito, ok? Bom, basicamente é isso, né, que é a montagem da curva RGB, né? A gente poderia utilizá-la para plotagem de uma curva analítica, onde seria esperado um comportamento mais linear, tá certo? Mas quando se trata de valores RGB, a gente nem o perfil que você espera vai depender muito da aplicação que você está trabalhando, tá ok? Um perfil linear ou uma região que tenha maior linearidade pode ser esperado para quando você quer correlacionar resposta colorimétrica com concentrações bem conhecidas, tá ok? Para outros tipos de estudos, para outros fenômenos, não necessariamente a gente pode esperar um perfil linear, tá ok? Você pode esperar um perfil na forma de S, vai depender muito da sua aplicação. E aí, para exemplificar isso, eu vou fechar aqui, minimizar o programa. Eu vou mostrar aqui um exemplo, né? Um outro exemplo que já foi construído, né? Que se baseia, por exemplo, nesses 5 tubos, né? Eu tenho aqui 5 tubos com uma gradação de cores que vai do vermelho para o azul, né? O que foi feito aqui? Eu processei essas imagens, eu selecionei as regiões de interesse, tá? Eu salvei essas regiões de interesse, né, previamente selecionadas de cada um daqueles tubos, e em cima delas eu fiz o processamento de imagem, que eu mostro aqui nesse gráfico. Então, como a gente pode observar, né, aqui para essa variação do 20 até o 100%, não interessa muito no momento que de fato é esse exemplo, né? Eu tenho aqui uma concentração de um determinado componente, cuja cor vai variando do vermelho para o azul, né? E a gente pode observar que o perfil dele não é um perfil linear, né? Por exemplo, a resposta do vermelho, do canal vermelho, tem um perfil em S, a resposta do canal verde e azul tem um perfil mais em U, né, em formato de U, ou seja, não é necessariamente um perfil linear, ok? Isso depende muito do fenômeno que você está explorando, tá? A interpretação dos dados, você não pode esperar sempre ver um perfil linear, ok? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo.